Pessoal, algumas pessoas estavam tentando entrar, está tendo algum problema de conexão, não sei o que é, parece que desde ontem alguns professores relataram isso também, mas vamos prosseguindo aqui e vamos ver o que vai dar, tá? Hoje a aula ela é muito simples, muito tranquila, ela é bem rapidinha, e aí nós vamos falar algumas questões sobre a nossa prova, sobre algumas questões de atividades no portal. Eu não vou falar assim, a maioria não, algumas pessoas ainda não fizeram, e isso está comprometendo a frequência e a nota, tá, gente? Então, eu peço a atenção de vocês para quem não está fazendo as atividades no AVA, porque o AVA, ele, nesse momento, ele é a frequência de vocês e parte da pontuação. Então, por favor, se atentem a essa questão, tá? Deixa eu mandar um recado aqui lá no grupo de WhatsApp, porque eu acho que o pessoal deve estar esperando. É só avisar que já foi normalizado. Vocês estão ouvindo normal, não tá, pessoal? E o slide também tá ok, né? Tudo ok, professor. Então, beleza. Professor, essa então é a aula do segundo, aula 4, lá no AVA. Repete, Júnior, a aula do segundo... Ah, tá, 2.4, isso mesmo. Isso aí, legal. Não, beleza. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Vamos lá, fala sobre a nossa provinha. Vocês vão ver isso várias vezes, ontem eu já falei também, vou repetir aqui, porque é o processo de cada professor, tá? A Croton deu autonomia para cada unidade, no caso a Pitágoras Barreiro, para cada professor definir como que vai ser a sua prova, essa primeira prova oficial, tá? Está previsto ao retorno das aulas no dia 4 de maio, previsto que eu falo assim, gente, é previsão mesmo. Se tiver uma piora no quadro pandêmico, nessas 2 semanas ainda, provavelmente eles devem ter alguma dilatação desse prazo, alguma coisa nesse sentido, mas então vocês fiquem atentos e a gente vai se informando aqui também, principalmente pelo nosso grupo de WhatsApp, tá? Primeiro, eu não quero que vocês se sintam prejudicados. O pessoal às vezes fica pensando, porque eu não é a mesma coisa. Claro que não é. Não é culpa de ninguém, mas por isso mesmo que não é culpa de ninguém, eles deram autonomia para cada professor desenvolver a sua prova. Então, como que vai funcionar? Eu vou fazer a nossa prova no Google Forms, vou dar um prazo de 1 semana para vocês elaborarem as respostas e me entregarem via Google Forms. Aí eu vou mandar o link direitinho, tudo bacana, tudo certo. E o principal é que vocês fiquem tranquilos quanto à questão da prova. É um programinha simples. Lá vocês vão entrar, colocar o nome, o curso de vocês, que a gente tem vários alunos, o período de cada um, e lá vai ter as perguntas que eu vou passar antes para vocês, e vocês vão ter 1 semana para elaborar, tá? Então, a qualquer momento, vocês podem entrar com a resposta. Uma vez colocada a resposta, não tem como refazer, tá, gente? Então eu vou pôr as regrinhas, já estou acabando de fazer o texto das regras, e eu vou mandar isso tranquilamente para vocês. O principal matéria é o livro-texto e os slides que já estão todos postados, tá? Essas discussões, aí eu repito isso o tempo todo, essas discussões na aula gravada não valem como material. Por exemplo, às vezes eu cito um exemplo, alguma coisa. Primeiro que eu não pediria o exemplo, eu acho que isso é pegadinha, não é o caso, mas algum comentário, alguma coisa que o pessoal depois, para quem não está acompanhando as aulas, por qualquer que seja o motivo, não ficar prejudicado de eu pedir uma informação que foi falada na aula ao vivo. Então, não é esse o objetivo. 2, a prova é uma prova simples, são pouquíssimas questões, devem ter umas 50 ou 60 questões, perguntas, coisa básica. Claro que eu estou brincando, não é só para aumentar o humor aqui, tá? São poucas perguntas, pessoal, mas o principal é que vocês elaborem a ideia do que está sendo pedido.
Então, não é que existe certo ou errado. Eu vou avaliar o grau de entendimento que vocês estão tendo sobre os conteúdos. E aí, como é que funciona? Eu vou passar essas perguntas antes para vocês. Vocês podem trocar ideia com os colegas, você pode pesquisar no AVA, pesquisar em livro, ler a respeito, entrar no Google, internet, qualquer lugar. Aí vocês vão incorporar essa resposta e depois vocês alimentam o sistema com a resposta que vocês encontraram, tá? E aí o Google Forms ele é legal porque ele tem lá, ele documenta todo mundo que entrou e tudo mais. Então é um procedimento fácil, usa o Gmail, aliás, nem precisa ter Gmail nem nada, você vai receber um link, abrir no seu celular, no seu computador, notebook, onde você quiser, e preencher lá de acordo. Ah, Rodrigo, eu posso ter a resposta à parte, aí eu entro, copio do meu trabalho, do meu Word lá para o Google Forms? Sem problema, tem quanto a isso. A única coisa que eu vou verificar, e aí eu tenho um programinha que passa, respostas idênticas, eu zero a questão de todo mundo que tiver a mesma resposta. É o único critério, a única condição. Ah, então se tiver lá 3 alunos com a mesma resposta, 0 para os 3, tá? Ah, mas eu fiz primeiro. Não tem problema. Então, isso é para garantir o quê, gente? Eu não estou preocupado com o aluno que cola, não me interessa aluno que cola, a gente coíbe em sala de aula, a gente usa para isso porque é um critério justo para todo mundo. Mas a questão é, eu estou fazendo uma pergunta que não precisa de decoreba, não precisa de colar, não precisa desse oportunismo de aproveitar a resposta de alguém. Vocês vão ter um prazo para elaborar as respostas e colocar aquilo que está de acordo. Então, é uma questão até de honestidade, em que vocês coloquem ali de acordo com o entendimento de vocês. Lembrando, não preocupem se está certo ou errado, não, porque eu valorizo o que está escrito. Às vezes a pessoa, você vê que ela está com a ideia, está colocando o processo lá de uma forma tranquila, às vezes erra numa sigla, erra numa palavra, não preocupem com isso. Eu quero que vocês se atentem para a questão da ideia do conteúdo que está sendo trabalhado. Por exemplo, eu vou trabalhar lá, por exemplo, sistemas de informações. Eu vou pedir que vocês expliquem, estou dando exemplo, não é essa pergunta, só para dar um exemplo, tá, gente? Como é que se dá o processo de consolidação do conhecimento através dos dados? Então, você vai ter que elaborar como é que se dá esse processo. Coisa simples, que pelas aulas, pelos slides e pelo livro-texto, vocês conseguem fazer tranquilamente. Alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Não, dúvida nenhuma, não. Não, tranquilo. Eu fico com medo quando todo mundo fica com silêncio, ninguém tem dúvida. Ainda mais que a gente está falando sobre prova, sinal de que ou vocês não entenderam nada, ou a expectativa com a prova não deixam vocês mudos, que é normal, tá, pessoal? Tá? Ainda Tô mais brincando. nesse sistema de ser online aí, que acabou com a expectativa do pessoal mesmo. Não, mas aí, Raiz, o que não pode a gente desmistificar essa ideia do online. Por mais que seja diferente, eu estou achando até que vai ser uma proposta melhor, porque eu vou valorizar a ideia que você está colocando ali. Então, gente, eu sei que tem aluno aí que é péssimo para escrever, eu já tive a oportunidade de corrigir alguns trabalhos de vocês, que é um sofrimento. Claro que eu sei que vocês têm barreira, alguns de vocês, de colocar a ideia no papel. Não preocupem com isso, tá? Preocupem com a ideia, é esse que é o objetivo. Se vocês toparem e estiverem bem dispostos a fazer as perguntas básicas lá, vocês vão ser plenamente valorizados na intenção, no processo, e claro que eu vou levar em conta essa dificuldade aí. A única condição que a faculdade colocou é que eu não posso aplicar a prova no horário da noite. Ou seja, as provas começam dia 22 e vai até o dia 28. Então, ou seja, começa numa quarta-feira e termina na terça-feira. Ou seja, a nossa provinha seria no dia 28. Então, portanto, vocês vão ter do dia 21 até o dia 28 para elaborar, para responder essa minha prova, ok? Eu estou terminando de fazer algumas questões das outras disciplinas, pessoal,
Eu acho que até amanhã, até quinta-feira, eu já devo ter terminado as questões dessa disciplina e das de processos logísticos. Qual que é a minha ideia? A partir de amanhã, a gente só vai ter uma semana antes do início de realização da prova. Portanto, amanhã eu já vou entregar para vocês o escopo de parte das perguntas. A gente pode até discutir isso na hora da aula, não tem problema. Eu falo vocês amanhã que os alunos que estão comigo na quarta-feira, tá, pessoal? Então, assim, eu sei que não é todo mundo. Então, a partir de amanhã, a turma de quarta-feira, eu já vou tentar passar, que aí vocês vão ter praticamente 2 semanas para responder, tá? Aliás, 1 semana, né? Porque é do dia 15, exatamente, porque a data máxima da aula de amanhã é dia 22. A de vocês, eu teria que passar dia 21 a proposta da prova para ser entregue até o dia 28, mas eu vou passar bem antes. Então, o que vocês têm que, estrategicamente, se preocupem com as questões de quarta, quinta e sexta, porque vocês vão ter 1 semana só para respondê-las. E as outras que vocês vão ter depois um prazo um pouco maior, tá legal? Eu falo porque os alunos que estão comigo aí mais dias a semana. Então, a ideia são perguntas simples sobre o conteúdo. Eu quero que vocês, elas estão sendo elaboradas para vocês colocarem as principais ideias e colocar sua resposta ali de uma forma tranquila, sem sofrimento, ok? Mesmo com essa situação da aula remota e tudo mais online. E qualquer dúvida, vocês vão me acionando via WhatsApp, ok? Não preocupem, vale 1000 pontos, mas vocês não têm que preocupar nesse momento com nota, não. Eu acho que vocês têm que preocupar mais com a questão de realizar as atividades no AVA do que como é que vocês vão sair nessa prova. Legal? Alguém aqui começou recentemente, gente? Porque ontem eu tive aluno que começou ontem, na aula de ontem, minha disciplina. Aqui eu acho que o pessoal já estava mais ou menos acompanhando já desde o início, né? Aula de terço. Acho que não vai ser problemático, não. Então, esses são os principais recados. A prova não pode acontecer no horário da aula, então vocês vão ter aí, vocês podem fazer domingo, sábado, preencher qualquer dia de manhã, fiquem à vontade para isso. E na aula do dia 22, que seria o data da nossa prova, da entrega máxima da prova, teremos aula normal à noite. Eu posso até aproveitar a aula, caso todo mundo já tenha entregue a atividade, a gente pode até corrigir a prova, discutir algumas questões da prova nesse dia à noite, tá? Aí eu vou acompanhar quem já fez, quem não fez, tudo mais. Ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Alguma sugestão, crítica, alguma coisa? Tranquilo. Beleza, então. Tá? Fiquem à vontade. Por mim também está tudo bem. Eu tô pensando em algo, gente, que nesse momento de instabilidade social, de saúde, de sistema, a gente não sabe nem se vai ter emprego, se não vai, como é que está esse processo todo. Eu vou tentar criar uma prova de maneira que vocês não tenham aí como um fardo ou não vejam isso como algo ruim. Pelo contrário, eu acho que vai ser uma prova bem interessante nesse sentido de vocês colocarem as ideias, tá? E fiquem à vontade. E aí, pessoal, eu gosto de chamar atenção a isso, vocês podem trocar ideia entre vocês sem problema. Gente, vocês viram a questão 2 lá do Rodrigo, o que vocês acharam, como é que é, qual que é o caminho? Podem discutir à vontade entre vocês, podem estreitar a resposta, trocar ideia e tudo mais, mas na hora de colocar lá no formulário, tem que ser com as palavras de vocês. Então, não pode ter resposta igual. Ok isso? Tá? E eu vou colocar isso lá na aula 1 do AVA e vou mandar essas regrinhas também no WhatsApp. Então, não é para vocês sofrerem com isso, não. Tá? Voltando à nossa aulinha hoje, ela vai ser uma aula bem rápida, bem simples. A gente está fechando aí o processo dos sistemas empresariais. Deixa eu só abrir onde que está aqui. Os sistemas empresariais. A gente já viu 2.1, a gente fez uma abertura bem tranquila sobre como é que funcionam os sistemas empresariais, destacando a importância
dos níveis de informação, eu estou chamando atenção para isso, que pode ser matéria de prova, dos níveis de informação que não é para todo mundo. Por mais que seja transparente para todos os setores, eu vou ter níveis, informações a nível gerencial, vou ter informações a nível estratégico, a nível executivo. Então, eu só tenho que tomar esse cuidado, que por mais que eu tenha vários sistemas, cada vez mais eles são utilizados para afunilar uma série de informações ou a forma como eu vou criar um sistema analítico de informações, permitindo aí as tomadas de decisões estratégicas. Então, na aula passada, a gente viu quatro desses sisteminhas básicos. O ERP, que é muito comum, alguns de vocês na sala, inclusive, utilizam. O SCM, que alguns de vocês já utilizam, quem trabalha com logística, ou vão utilizar para quem for dar vazão a esse processo. Pois não. Okay? Eu ouvi um som aqui. Pode me perguntar, tá, gente? É porque eu estou na tela aí qualquer coisa vocês mencionem aqui. Depois a gente viu a questão do CRM, que trabalha principalmente a base de dados com dados analíticos e estratégicos sobre os clientes, quem são os clientes, segmentos de clientes, quanto que compram, qual que é a periodicidade de compra e tudo mais. E a gente viu aí um que é simplérrimo, mas que é o PRM, que trabalha nos processos de parceria das empresas e tudo mais. Com quem que eu posso contar para um determinado setor, serviço, atividade, uma terceirização, qualquer que seja o processo. Então, todos esses sistemas, gente, eles são bem tranquilos, eles são rotineiros, a maioria deles são transacionais, a gente já viu isso numa das aulas, e que permitem a acumulação de dados de uma rotina trabalhista normal, diária, mensal, semanal, qualquer que seja o processo, mas me permite, num sistema de legado, legacionado, eu pegar parte dessas informações num banco de dados estratégico para compilar aí um diferencial competitivo e tudo mais. Um pouco disso é o que a gente vai ver hoje com BI e também com BSC. São duas ferramentas simplérrimas, eu falo simplérrimas, gente, de entendimento. O BI tem que ter uma programação mais específica, eu vou falar sobre isso na hora, mas não é nada complicado não, tá? E aí, dando prosseguimento, a gente vai ver a questão do BSC, começando aqui com a explicação do que vem a ser. Vocês já devem ter ouvido falar, é uma sigla muito comum, que se refere ao Balanced Scorecard, tá? O que é isso? Eu crio indicadores internos baseados nos desempenhos de determinados departamentos ou setores da minha empresa. Esse programinha, ou a ideia do BSC, ela é tão incrível que hoje eu posso usar, por exemplo, o BSC, por exemplo, a Croton Pitágoras, ela usa o BSC para um processo acadêmico. Só para uma questão de ilustração, para vocês verem o potencial que é isso. Todo mundo aqui tem a sua matriz, sua grade curricular. E se você já tiver a curiosidade de olhar, vocês podem entrar lá depois no AVA e clicar, vocês vão ver lá o que é a grade curricular. Aparecem todas as disciplinas que vocês vão ter ao longo do curso. Qual que é o objetivo disso? O BSC, no caso nosso aqui, ele permite a gente partir do futuro para trás. Por exemplo, que tipo de aluno que eu quero entregar no mercado? A pergunta básica vai ser essa. O que as empresas hoje estão querendo em relação ao meu aluno? Aí, meu aluno que eu falo no Pitágoras, tá, gente? Que tipo de perfil que eu tenho que explorar? Que tipo de inteligência emocional eu tenho que explorar? Então, todas essas perguntas vão determinar quais as etapas, as habilidades, os conteúdos, os aprendizados, toda a trajetória que eu preciso trabalhar em vocês para que vocês estejam teoricamente prontos para atender a essa demanda do mercado. Então, vocês já devem ter ouvido falar lá do Conecta. Muitos de vocês já devem ter entrado e feito a inscrição. O Conecta ele tem um sistema de compilação de dados
Aí olha como é que a informação é trabalhada. Em que ele mede os nossos alunos pelo bairro onde moram, pelo ano de estudo, então, no caso, Faculdade Barreiro, quem mora na região, Ibirité, Sarzedo, Barreiro, Contagem, qualquer que seja o lugar perto, quais são as empresas nessa região, e aí eu vou fazer um cruzamento de informações. O que a empresa está querendo de perfil de profissional, tipo de profissional? Um sênior, um júnior, uma pessoa mais analítica, um prático, qualquer que seja. As funções e cargos específicos. Eu quero um chão de fábrica, eu quero um diretor, eu quero um gerente, qualquer que seja a modalidade. Vou cruzar com o perfil de cada aluno, que foi preenchido lá no Connect, e aí eu junto um com o outro e apresento lá um panorama. Olha, ou empresa, para esse cargo que você está pretendendo aqui ocupar, eu tenho 500 alunos na região que podem atender esse perfil. Então, olha que bacana como é que está funcionando. Então, da mesma forma que vocês têm que preencher um planejamento claro, consciente, do perfil de vocês, aquilo que vocês dominam, né? As disciplinas que vocês já assistiram, o semestre que vocês estão, tudo isso entra na análise de vocês. Por isso que é comum, às vezes, o aluno reclamar assim, eu estou no primeiro período e não consegui nada ainda. Exato, porque tem empresas que estão querendo alunos que sejam pelo menos a partir do terceiro período. Então, isso está lá, mesmo que você não veja, esse filtro e esse critério está lá. E aí, da mesma forma, a empresa vai colocar isso também. Qual que é o tipo de profissional que eu quero? Tem que ser comunicativo, não tem? Tem que dominar determinada área ou não? Já tem que ter assistido determinada disciplina ou não? Tem que ter algum tipo de habilidade? Então, na hora que você alimenta o sistema, que é o Conecta, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, em que você alimenta esse processo como um todo, você acaba criando um parâmetro de comparação e que permite fazer uma trajetória que vai alimentar as nossas disciplinas. Como assim? Vamos supor que eu quero lá para o curso de logística, gestão comercial, RH, qualquer que seja a área, contábeis, como é que seja o processo, eu quero um aluno que tenha que responder determinadas questões de mercado, que tenha uma noção de marketing, que tenha uma noção de logística, que tenha uma noção de produção. Aí você tem as matérias disso tudo lá listadas, todo esse processo, e aí você começa a criar. Para entregar esse aluno, para isso que as empresas hoje, em 2020, querem, quais são as disciplinas que vão me atender a isso? E aí você vai ter que ter lá, olha, eu vou ter que ter disciplina na área financeira? Vou. Quais? Aí você vai lá e apresenta e faz a vinculação das disciplinas. Vou ter que ter uma disciplina que trabalhe a análise de dados informacionais? Vou. Então, entra sistema de informações gerenciais. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? E aí você configura a sua grade curricular, ela já é pré-orientada pelo MEC, então a gente não faz nada da nossa cabeça, já tem todo um critério das diretrizes curriculares nacionais de quais são os conteúdos necessários para um curso de logística, para um curso de contábeis, por exemplo. Eu ponho as matérias de acordo com essa realidade que eu vou atender ou mudo o conteúdo das disciplinas de acordo com as novas tendências do mercado. Qual que é a ideia disso, gente? Entregar Rodrigo, no menor tempo... Oi, pode falar. Kaique, vai lá. a GCL está querendo entrar na aula aí. Aqui, acabei de ver, estou admitindo agora. Entrou. Gisele, seja bem-vinda. Acho que entrou. Ok. E aí, pessoal, até voltando a essa questão do raciocínio, eu tenho que entregar no menor tempo possível uma demanda que o mercado já está sinalizando hoje. Vamos lá, fazer um exercício de reflexão. Vocês acham que esse processo pandêmico que estamos passando agora vai mudar o perfil de profissional que as empresas vão querer no futuro? Não responde de pronto, não. Pense primeiro. Oi, Lara, você Vai falou? depender. Eu acredito que sim.
Legal. O que foi, Kaique? Eu também. Eu acho que vai depender. Sim, que Por quê? Vamos lá. Os profissionais da empresa, eles vão relatar e vai questionar e vai influenciar mais em questão de habilidade, em questão de entrevistas. Ok. Quem mais quer falar? Acho que o Kaique fala também. Eu acho que vai depender, viu, Rodrigo? Também. Você acha que vai depender? Sim. Legal. Mais alguém, pessoal? Eu também acredito que vai mudar, assim, viu, esse panorama que essa imagem que a gente tem, acho que vai mudar também. Eu acho que depende muito dos cargos e das funções que as empresas agora vão admitir os seus funcionários. Porque, por exemplo, onde eu trabalho é uma empresa de médio porte, e assim, com essa pandemia muita coisa mudou. E hoje o pessoal retornou, né? O pessoal interno. E nisso, a minha própria gerente ela estava falando que eles vão ter que mudar as estratégias para a contratação de novos funcionários. Por quê? Dependendo do cargo, a pessoa tem a possibilidade de trabalhar home office e ir no final do mês ou a 15 dias para prestar contas daquilo do que ela está fazendo. Por isso que eu acho que depende muito da função que eles vão admitir um novo funcionário. A Raíssa tocou num ponto importantíssimo. Pessoal, pela experiência que estamos passando agora, vai ser inadmissível para uma empresa pequena, médio, grande porte, ter um funcionário que não saiba lidar com tecnologia para trabalhar home office se for necessário. Olha só, que interessante. Até pouco tempo atrás, ninguém tinha no radar essa possibilidade. Alguns tiveram que se adaptar agora. Mais ainda, eu vou ter até que mudar determinadas formas de trabalhar que permitam adaptá-las para home office, se algo do tipo se fizer necessário. Até porque eu estava lendo um artigo essa semana, eu leio de tudo, tá, gente? Não é só de coronavírus, não, tá? Mas esse assunto falava especificamente sobre esse processo da intermitência, que como vai ter vários processos até a vacina chegar, e dependendo da gravidade, que pode ser que a gente tenha intermitências de trabalho, tipo assim, a cada 2 meses faz uma paralisação de 1 mês. Um exemplo, tá? E aí parece que vai ter um processo de intermitência até 2022. Eu não acredito totalmente nisso não, tá, gente? Mas já tem empresas pensando nessa possibilidade de eu ter que intercalar trabalho presencial com trabalho home office em alguns momentos do ano, dependendo do tipo de alastramento do tipo de vírus que tiver. Porque o vírus ele é mutante e vai sofrer variação. Mas olha que interessante, antigamente ninguém parava para pensar, mas é uma gripezinha ou não. Agora não, ela tomou uma dimensão que afasta as pessoas desse processo. Então, querendo ou não, eu vou ter que ter um processo em que eu trabalhe claramente com os meus colaboradores e funcionários uma demanda que, caso eu precise, essas pessoas vão ter que responder home office. Então, olha só, querendo ou não, e aí, Kaique, até vai depender, claro, vai depender do segmento, aquela coisa toda, mas inevitavelmente, gente, vai ter esse processo de necessidade mesmo de adaptação. Eu falo que até quem era contra a aula à distância está mudando. Não estou dizendo que é maravilha, que não é, não vou entrar nesse nível de discussão não, tá, gente? Mas cada vez mais o domínio da tecnologia ou da interatividade vai se fazer necessário para qualquer um que está aqui nessa aula ao vivo aqui agora, tá? Tanto para mim, professor, quanto para vocês, alunos, para a direção da faculdade, para o coordenador do curso. Por exemplo, acabamos de sair de uma reunião agora, em que a gente tem mais de um mês, acho que tem um mês que a gente não se vê lá na faculdade, mas continua tendo as mesmas regras, pontuando os mesmos processos. Nós estamos montando agora uma semana de gestão que vai ter normalmente, tudo feito online.
Então, isso vai passar cada vez mais a ser uma realidade. Não é desejar que seja sempre assim, mas temos que estar preparados para isso. Então, perceberam como que várias ações, e aí a Raíssa até deu um exemplo interessante, muito provavelmente, Raíssa, você falou que a sua supervisora, ela já deve ter percebido que tem funcionários que não têm a mesma destreza que outros para esse processo. Não só destreza, gente, mas equipamento, não tem qualidade de conexão e uma série de questões. Oi, Raíssa, você ia falar? Sim. Pode falar. Não. Ok? E aí, isso vai mudar, gente, até na forma como a empresa passa a tratar o funcionário. De repente, eu já estava lendo, também em cima desse processo de gestão da inovação, estou lendo lá, que já tem empresas que já estão começando a melhorar o tipo de celular que o funcionário tem. Para que isso? Para um celular que seja mais robusto, que permita uma série de funcionalidades que dependendo, porque hoje o celular ele é problema do funcionário. E já tem empresa que já está começando a incorporar que não, passa a ser um instrumento de trabalho o celular que o meu funcionário tem. Então já tem empresa que já está estudando a possibilidade de comprar celulares melhores e dar para cada um dos seus funcionários como forma de resolver uma lacuna de gente que não tem, por exemplo, acesso a uma internet melhor, uma velocidade maior, a um sistema mais ágil, por exemplo, né, no próprio celular, ou no notebook, ou qualquer que seja o aparelhinho, tá? O interessante é que está mudando até a forma como isso vai ser feito, ou seja, passa a ser igual, porque tem gente que ganha uniforme e ganha crachá, você vai passar a ganhar lá um celular, ou um notebook, ou um tablet, qualquer que seja o aparelho, ou outros mais modernos aqui para frente, para suprir essa necessidade, caso ela venha a acontecer de novo. Então, olha como que todo o processo muda. E aí, voltando nessa questão do BSC, olha como que o BSC, e aí eu estou dando esse exemplo do BSC acadêmico, ele vai exigir cada vez mais qual que é o tipo de procedimento e de metas, indicadores que eu preciso ter para suprir determinadas carências que eu faço. Eu dei um exemplo aí, pessoal, com relação ao BSC acadêmico. Eu ajudei a implementar isso na Croton em 2011, que a gente pegou todas as matrizes dos cursos, eu visitei todas as faculdades do país na época, claro que não tinha incorporado a Anhanguera na época, não tinha incorporado outras, o Nopar e outros todos, mas eu visitei todas as unidades no Brasil inteiro para a gente fazer uma padronização utilizando o BSC acadêmico. E aí, voltando lá, vamos ver esse Balanced Scorecard. Olha que bacana lá. Foi criado pelos professores da Harvard, né? Então tem toda uma trajetória de experiência aí. O Kaplan e o David Norton, né? Então o Robert Kaplan e o David Norton são famosíssimos. É uma técnica que rendeu a eles vários prêmios, um reconhecimento incrível. É um sistema que integra, né, o desempenho empresarial, e aí eu passo a analisar não só minhas perspectivas financeiras, o tipo de cliente que eu tenho, como é que é o meu negócio, os meus processos internos do meu negócio e todo o meu aprendizado e crescimento, que eu documento isso de alguma forma. Olha que para cada um desses aí, e a gente tem aí esse diagrama que mostra um pouco isso, olha que para cada uma dessas 4 áreas, eu vou ter aí uma série de sistemas que vão trabalhar exatamente isso. Quais são os dados financeiros que eu preciso? Quais são as documentações ou os registros dos processos internos que eu tenho que medir, que eu tenho que documentar, que eu tenho que registrar, que eu tenho que acompanhar? Eu faço algum tipo de reunião para saber o que eu aprendi no último trimestre ou não, né? Quem são os meus clientes? Então, olha aí, o BSC trabalhando exatamente nesse processo do SCM aí, em que eu tenho uma visão de quais são os meus clientes e como que eu posso explorar essa ferramenta a partir do cliente. Só para ilustrar, no BSC acadêmico que eu dei exemplo, o cliente, apesar de eu não gostar disso, tá, gente? A gente substituiu por aluno. Vejam bem, eu não estou dizendo que aluno é cliente. Alguns de vocês vão até falar, eu sou cliente sim da faculdade. Aí eu gosto de deixar isso bem claro. Vocês são clientes,
no SA, na cantina, na diretoria, nas rotinas administrativas da faculdade. Em sala de aula, vocês são alunos. Então, tem toda uma diferença aí de abordagem, tá? E todo esse processo vai determinar o quê? As estratégias que eu vou pegar de cada área e a forma como eu vou planejar todo o meu futuro, né? Então, a minha visão, missão e valores, aonde que eu quero chegar através dessas 4 áreas que a gente considera como as principais na metodologia do BSC, e como que eu vou integrar isso e equilibrar isso de forma que toda empresa trabalhe e chegue no objetivo final. E o alinhamento dessas estratégias, das ações, os indicadores que eu tenho que acompanhar o tempo todo, né, da organização, acaba me dando uma visão sistêmica, uma visão ampla do todo, do desempenho total da minha empresa. Então, é um sisteminha muito interessante, muito simples, em que eu tenho que alimentar algumas questões básicas, documentar, eu vou mostrar aí daí a pouco no diagrama, e a partir disso eu faço esse acompanhamento motivado por esse planejamento anterior de onde que eu quero chegar, tá? Então vai ter algumas perguntinhas básicas, a gente vai ver daqui a pouco, só para ilustrar isso aí. Na próxima lâmina, a gente vai trabalhar um pouco dessas áreas. Quando eu falo aprendizado e crescimento, como uma das dimensões ou das abordagens que eu uso no BSC, eu tenho que saber lá o trabalho exercido junto aos colaboradores, aos funcionários, a fim de destacar ali quem são os melhores funcionários, aqueles que exercem a excelência da organização, aqueles que vestem a camisa e tudo mais. Então, eu estou acompanhando isso o tempo todo. Mas eu consigo fazer um processo da melhoria da qualidade quando eu avalio os processos internos, a comunicação, a implantação de inovação, a assimilação dessa inovação. Então, tudo isso acaba resultando num aprendizado e num crescimento dos funcionários, dos gerentes, de toda a parte diretiva, e isso tem que ser registrado de uma forma mais efetiva e mais estratégica, tá, gente? Que é um pouco do que vocês já ouviram falar da gestão do conhecimento, tá? Em relação aos meus processos internos, aí vem também a análise desses processos, aqueles que são essenciais, que tem a ver com a minha natureza da empresa, se é uma produção, se é uma prestação de serviço, qualquer que seja, processos que são críticos para a sobrevivência da organização. Então, por exemplo, eu estou trabalhando numa produção de um bem, de um produto final, então eu tenho lá um processo essencial para mim, é a própria etapa produtiva ou da transformação do insumo em matéria-prima num produto final. Eu acompanho, eu tenho a verificação da qualidade, tem alguns cuidados que eu preciso cuidar, melhorar e tudo mais. Então, tudo isso passa a ser uma análise para processos internos. Eu vou identificar também os recursos e as capacidades que serão necessárias para aumentar essa qualidade interna, e também essa análise possibilita à organização atrair novos clientes, satisfazer novos clientes e melhorar as expectativas dos acionistas. Por quê? Eu mostro que eu estou conseguindo atender aquilo que o meu cliente quer. Eu fiz uma mudança interna ou da forma como eu produzia. Eu adaptei determinadas ferramentas, mudanças, qualidade, cor, tamanho, qualquer que seja o processo, que permitiu o meu cliente perceber uma melhora na qualidade, me deu mais lucro, isso melhora a expectativa de acionista, dos stakeholders, dos sponsors, que são os patrocinadores. Então, tudo isso acaba trabalhando nesse geral. Então, eu tenho que ter um conhecimento muito claro daquilo que eu busco e como que eu estou fazendo, né, o como, para entregar esse processo. Em relação às pessoas... Oi, pode falar. Perdão, o Kaique está pedindo permissão para entrar, porque a internet dele caiu. Ué, onde que ele aparece aqui? Ele não entrou ainda não, ele está tentando? Estou tentando entrar. Engraçado que está aqui, gente. Está liberado para todo mundo. Que estranho, hein? Eu vou ter que pesquisar amanhã na Microsoft por quê. Pede para o Kaique entrar de novo, gente, porque ele não está nem aparecendo para mim que para autorizar. Alguém consegue? Mandei para ele? Ué.
Engraçado que aqui não tem... Deixa eu ver se eu confundi. Aqui não tem nada falando que... Tá aqui, ó, tá liberado. Autorização automática, né? Esse programa é de lua, né, gente? Tem hora que o chat funciona, tem hora que não funciona, tem hora que trava, mas tudo bem, faz parte, né? É um pouco do que a gente está falando aqui agora, né? A gente vai ter que estar preparado para lidar com essas tecnologias e preparado para esses processos mesmo que vão acontecer. Ô Josilene, se for café, você pode oferecer para a gente aí, viu? Tá? Deixa eu ver aqui. Gente, cadê o Kaique? Tá tentando aí ainda? Ele falou assim que mandou o convite, Rodrigo. Não apareceu aqui, não. Deixa eu ver aqui. Gente. Não. Bom. Tem aqui. Ah, não, ele entrou. Tá aqui, ó. Beleza. Ele entrou automático até. O Kaique. Não, quem que é que estava querendo? Era o Kaique mesmo? Bom, vamos lá. Onde que a gente estava aqui, gente? Ah, tá. Na dimensão pessoas, então, é a mesma coisa. Com a análise e a mensuração da satisfação dos clientes internos. Quem são os clientes internos, gente? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer quais são os nossos... Funcionários? Funcionários. Que é uma nova forma como a gente começa a ver. Gente, eu particularmente eu não gosto dessa ideia de eu tenho colaborador. Colaborador todo mundo bem ou mal ele colabora, tá? Funcionário, claro, eu até prefiro, apesar de ter gente que não gosta, hoje o RH usa muito essa mudança porque ele não exerce mais algumas funções, claro, do ponto de vista estratégico não, tá? Mas eu gosto dessa ideia quando a gente vê que o nosso funcionário ou o nosso colaborador é o nosso cliente interno, porque aí remete àquela primeira questão que a gente sempre trabalhou. Eu tenho que conquistar os meus clientes, sejam os externos, mas principalmente os internos, que é o pessoal que veste a camisa, que compra a ideia da indústria, da fábrica, da empresa, é aquela pessoa que se desdobra para dar o seu melhor, porque ela se sente pertencendo, né? Ela pertence a um processo da empresa, ela não tem, por mais que tenha essa relação, ele é o funcionário e o outro é o patrão, mas ele está ali fazendo parte das decisões, do sucesso e tudo mais. Então isso tem mudado muito, o RH tem trabalhado muito isso, e isso cada vez mais tem conseguido aí transformar esse processo aí, tá? Então eu tenho que ter essa mensuração de como que anda a motivação interna, eu tenho bons líderes, não tem? Porque às vezes eu posso ter muito funcionário bom e um péssimo líder, ou um péssimo gerente, por exemplo, que põe tudo a perder. Então eu tenho que ter esses cuidados, analisar essas dimensões e também os clientes externos também. Isso vai acabar traduzido ali naquela missão, visão estratégica que eu falei, dos objetivos, principalmente da nossa forma de atuar da empresa, da identificação com a sociedade, o nome e a imagem que eu crio, né, para as pessoas, para os clientes, identifica lá não só os clientes, mas os mercados que eu vou atuar, que a empresa vai atuar, e as medidas de desempenho que eu preciso buscar. Eu lembro que a Croton, quando ela começou no processo de unificação com várias, essa coisa de comprar várias faculdades, em nenhum momento ela falava que queria ser a maior. Eu disse, olha, eu não quero ser a maior, eu quero ser a melhor. Eu não estou dizendo que conseguiu, que não conseguiu, não vou entrar nessa questão crítica não, tá, gente? Ela até se tornou a maior do mundo hoje. Não vou dizer que é a melhor, está caminhando para isso, tem muita coisa para melhorar ainda e tudo mais. Mas quando eu pauto por esse processo, olha, eu não quero ser a maior, eu quero ser a melhor, por exemplo, dando uma ideia, eu acabo criando quais são as medidas, ou quais as metas, os indicadores, ou como que eu vou medir esse desempenho, e o que eu preciso fazer para cada vez mais conquistar isso, né? Vocês podem notar que aonde vocês trabalham, é muito desse processo. Eles estão querendo, claro, crescer no mercado, mas o crescer no mercado implica em quais medidas ou quais as metas ou os indicadores que eu busco para crescer. Não necessariamente eu quero crescer em arrecadação.
eu vou acabar crescendo em arrecadação, mas se eu tiver o cuidado de crescer, por exemplo, no imaginário, no consciente dos meus clientes. Se eu conseguir conquistar a fidelidade dos meus clientes, eu vou crescer financeiramente. Então, olha como que você tem uma série de processos que vão acontecendo, que vão permitindo esse desdobramento aí. E aí também tem lá, quais são os indicadores que eu vou ter que me pautar? Nível de satisfação do cliente, retenção de clientes, aquisição de novos clientes, a lucratividade, querendo ou não, ela é um indicador para saber se eu estou indo bem ou não, e a participação no meu segmento específico. Eu estou conseguindo atender a parcela da população para a qual eu desenvolvi determinado produto? Eu tenho concorrente ou não tenho? Então, tudo isso acaba sendo o processo de análise e reflexão. E, por último, eu tenho a dimensão financeira. Quais são os meus objetivos financeiros? O que eu vou fazer se eu der certo? O que eu vou fazer se não der certo? Eu tenho que ter um planejamento financeiro a longo prazo de crescer, comprar novos equipamentos, expandir a fábrica, duplicar, dobrar a produção, qualquer que seja o processo, tá? Quais ações que eu preciso tomar para alcançar esse desempenho econômico? Então, eu tenho que mudar alguma coisa? Eu tenho que mudar a forma como eu trato o meu cliente? Tenho que mudar o marketing para atingir financeiramente? Isso tem uma série de processos. E, da mesma forma, também os indicadores, né? Se a estratégia da empresa, a implementação dessa estratégia está contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. Cruzo os braços ou faço alguma coisa nesse processo de pandemia? O que eu posso fazer para criar um diferencial competitivo, por exemplo, né? Então, tudo isso vai afetar decisivamente o meu BSC e quais são esses índices de desempenho que eu preciso traçar, acompanhar, que vai me dar um suporte. Imagina, gente, um BSC bem feito, vinculado a uma análise SWOT, com uma análise, o que a gente vai chamar de Data Warehouse, que é o DW, que a gente vai usar, como forma de trabalhar informação e aí me permitir, por exemplo, as mudanças de processos e sistemas, tá? Então, olha que bacana os potenciais aí. Aí tem uma frasezinha que é só para efeito, né, que vale. Todas as empresas, independentemente de seu porte ou até mesmo o ramo de atuação, devem se interessar pela garantia da implementação das suas estratégias. Então, aqui, de novo, o cuidado que toda empresa tem que pensar estrategicamente. E aí, gente, eu vou até colocar o vídeo aqui para não falar que eu não falei isso para vocês. Vou aparecer aqui. Não sei se vai aparecer. Vocês estão me vendo aí? Não dá para ver, mas vamos lá. Então, como é que é o processo, pessoal? Não, ninguém está me vendo? Oh, que tristeza, hein? Eu também não estou vendo, não. Oh, meu Deus do céu, gente. Para mim também não apareceu nada. Tô vendo. Apareceu aqui. Apareceu? Bacana. Ainda não. Eu estou em algum lugar aí, gente. Não sei aonde, não. Eu estou me vendo aqui, mas tudo bem. Mas vamos lá. O que eu estou dizendo, pessoal? Que aí, para quem está me vendo ou não. E aí fica o áudio aí. Se você está numa empresa que ela ainda não definiu qual que é a sua estratégia, você está perdendo tempo. Porque essa empresa vai enrolar, não vai passar disso, não vai crescer e pode até vir a quebrar se ela não definiu hoje, no mundo globalizado, quais são as estratégias básicas que ela pretende chegar. Que seja coisa simples. Eu quero ser a maior empresa do fornecimento tal. Eu quero ser a melhor empresa de logística de transporte. Eu quero ser a melhor empresa de confecção de caneca, não sei o quê. Qualquer que seja o processo, eu tenho que ter uma meta e quais são as estratégias que eu estou utilizando para chegar lá. A mudança de comportamento, de preço, de otimização de fornecedor, uma série de processos voltados para isso, tá? Eu estou falando isso, gente, porque parece que não. Tem gente que ainda, empresa que ainda está parada no tempo, sem saber exatamente o que vai fazer e tudo mais. Essa pandemia, claro que ela pegou muita gente de surpresa, por mais que você já tinha alguns indicadores, ela veio antes, a gente falou isso na aula passada, ela veio um pouco antes do que estava previsto, mas ela veio, e teve gente, independente de ser pego de surpresa ou não, gente,
tem gente que não sabe o que fazer nesse processo de paralisação, e isso é muito sério, tá? Não estou dizendo que tem que voltar e obrigar funcionário a trabalhar. Não, é criar alternativas de saber como que eu vou alavancar minha produção, como que eu vou trabalhar home office ou não, criar alternativas para isso. Tem gente que realmente trava porque não pensou nesse processo. Eu vou dar um depoimento interessante aqui, pessoal, tá? No grupo dos meus filhos lá na escola deles, eu tenho um grupo de pais lá de cada série dos meus filhos. E aí tinha uma mãe de aluno muito nervosa e tal, e fazendo uma reclamação que contra a paralisação, que tem que voltar porque ela trabalha. Ela tem 4 escolas de idiomas, então ela tem 4 empresas, 4 locais de escolas de idioma e que está tudo parado porque ela não sabe como fazer para poder alavancar o negócio dela. E aí, gente, não é meu papel, eu não vou ficar criticando em nada, não. Mas se você trabalha com idioma, que você vai ter um professor ensinando os alunos uma língua, um idioma, qualquer outra atividade que seja, por que ela não implantou ainda um sisteminha como esse, que é simples? Ou seja, não precisa nem pagar. Você pega o Teams, você pode pegar aí o Meets, tal, pode pegar o próprio WhatsApp, você pode dar aula por WhatsApp. Por que ela ainda não desenvolveu uma estratégia? Então, esse processo de lidar com a situação, o risco que acontece, o baque que vai acontecer volta e meia com vários de vocês, vocês têm que ter sempre uma ideia, uma alternativa, um plano B, saber trabalhar com esse risco. Então, é inadmissível que as pessoas simplesmente não saibam como resolver num processo e aí está claro, né, para a gente, que essa empresária, ela não sabe qual que é o negócio dela, ou ela não está muito preparada para potencializar, inclusive com inovação, o trabalho dela. Qual que era dela? Olha, nós vamos ter aula online, vai ter aqui uma live acontecendo, os horários marcados, os professores disponíveis para poder continuar com a aula normalmente, principalmente numa área que não é, por mais a dificuldade que seja a tecnologia, não envolve, por exemplo, maiores dificuldades, que é você ter ali o professor, você vai ter lá uma projeção do slide, vai trabalhar um som, vai trabalhar um vídeo e continuar com a aula normalmente. Claro que não é a mesma coisa, mas nesse processo em que está todo mundo precisando se adaptar, é uma solução estratégica. Então, vamos lá, esse processo da estratégia, isso passa-se, e aí continuando a frasezinha de efeito, para compreender se tais estratégias estão caminhando para o rumo correto, é necessário compreender a empresa, seus pontos fortes e fracos, suas ameaças e oportunidades. Olha, isso é análise SWOT aí. Assim, o uso de uma metodologia é essencial e, nesse caso, o BSC pode ser a ferramenta a ser utilizada. Pensa bem, então, gente, na potencialidade de eu fazer uma análise dos meus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, que é a análise SWOT, e aí eu repito, de novo, adequando a um processo do BSC que me dá, então, uma visão macro de potencialidades que eu posso explorar, tendo a visão do meu cliente, dos meus processos internos, do aprendizado que eu tenho, do financeiro. Então, olha como que eu vou além desse processo. Eu falo que a gente souber lidar com isso, gente, é trabalhar informação assim, num processo pleno e não tem como dar errado, tá? Com toda a dificuldade que tem. Voltando nesse exemplo pessoal que eu dei aí, essa empresária, ela não sabe quais são os pontos fortes e fracos da empresa dela, ela nem sabe qual é a empresa dela, as potencialidades e o que ela pode fazer, o que é uma tristeza. Muito provavelmente o gerente dela sabe, os professores dela sabem como lidar, mas está faltando aí uma questão de comando nesse caso. E aí, gente, esse quadrinho, eu já vou começar pedindo desculpa, porque eu peguei isso aí do livro. E se vocês observarem, tem algumas palavras escritas erradas aí. Eu tentei editar isso e não consegui. Tem aí, objetivos, está escrito objetivos. Lá no processo interno, sei lá, para satisfazer, está para satisfazer. Provavelmente não passou numa revisão lá do pessoal. Eu já reclamei disso aí, já mandei para eles, tá, gente? Só para constar. A gente, quando acha um erro, a gente manda lá para eles fazerem a correção. Mas o que importa, independente da ortografia, olha que bacana.
as minhas 4 áreas do BSC, e para cada uma eu tenho lá quais são os objetivos, as medidas que eu vou avaliar, ou seja, como que eu vou medir determinado processo, procedimento, ferramenta, né, dentro dessa área, dessa dimensão, as metas que eu quero chegar e quais as iniciativas que eu preciso ter para implementar determinados processos, tá? E tudo isso norteado por algumas perguntinhas básicas. Olha lá na minha dimensão finanças, né? Aí a pergunta que vai nortear meu processo aí. Para termos sucesso financeiro, então você tem que entender o que você, ou definir o que você entende como sucesso financeiro. Como devemos ser vistos por nosso acionista, né? Ou seja, o que eu quero que o meu acionista me veja? Se é o caso de ação aberta ou não, tá, gente? Ou como eu quero que o meu sócio veja, como que o mercado me veja. Então é isso que tem que estar aí, tá? Na hora que eu for lá para o campo cliente, que está aí à esquerda, olha lá, a mesma coisa, objetivos, quais são as medidas e metas que eu vou utilizar, as iniciativas ou ações para isso, e aí com a seguinte pergunta me norteando aí. Para atingir nossa visão, de atender bem o cliente e tudo mais, como que eu quero ser visto pelo meu cliente? Parece simples, gente, mas não é. Como eu quero que o meu cliente me veja? Uma empresa séria, uma empresa ética, uma empresa que está do lado dele nos momentos mais complicados, uma empresa que entende a situação dele. Então, tudo isso leva em conta aí. Embaixo eu tenho lá aprendizado e crescimento. Aí vem o que vai nortear aí essa perguntinha básica aí, ó. Para atingir essa visão, né, que é o aprendizado e crescimento, como perseveraremos perseverar mesmo, nossa capacidade de mudar e melhorar? Como é que eu continuo mantendo o processo de aprender com os erros, aprender com os erros, aprender com os sucessos, aprender com as conquistas e os ganhos, e mesmo assim não se acomodar. Ah, deu tudo certo. Tem algo que pode mudar para melhor? Tem. É aquela coisa que às vezes o pessoal fala assim, em time que está vencendo não se mexe. Mexe sim, porque senão a gente cai no risco de se acomodar com a situação favorável. Às vezes as coisas estão mudando, e mudando para melhor, e a gente às vezes está lá nadando de braçada no sucesso financeiro, na preferência dos clientes, nos vários aprendizados e conquistas que eu tive, e eu não estou percebendo as mudanças que eu preciso implementar. A gente trabalhou isso em algumas aulas aí, gente, não sei se foi na própria aula passada, a gente trabalhou muito aquela questão da Kodak, né, olha a inovação mudando. A Kodak era a maior fornecedora de filmes e equipamentos de máquina, de fotografia. Ela recebeu informações, recebeu análises das mudanças que já estavam sendo empreendidas, por exemplo, com relação ao avanço da tecnologia digital, da foto digital e tudo mais. Ela recebeu antes todo mundo essas mudanças. Claro que depois mudou muito mais rápido isso, até com o próprio celular incorporando a foto no próprio celular, e ela estava nadando de braçada num domínio de mercado e não se deu conta, na verdade ela não quis fazer as mudanças necessárias para isso, tá? Então veio a consequência que foi isso aí. E por último, olha lá nos meus processos internos de negócio, a mesma coisa, eu tenho objetivos, tenho medidas e metas, tenho iniciativas ou ações, e o que vai me nortear é exatamente isso. Para satisfazer nossos acionistas e clientes, em quais processos de negócio, ou em quais etapas, ou em quais atividades eu tenho que ter o cuidado, eu tenho que me interessar, eu tenho que estar de olho. É possível melhorar e reduzir o custo da minha logística? É possível reduzir o custo da minha produção? O marketing pode me acelerar na preferência do meu cliente? Então, você tem uma série de questões que você vai levar em conta nisso aí. E tudo isso, então, faz parte de uma visão estratégica. Eu tenho que ter essa visão, então eu tenho que saber aonde eu quero chegar, quais as estratégias que eu estou lidando para isso, acompanhar se essas estratégias estão sendo bem contempladas, seja nas minhas forças e fraquezas, nas minhas oportunidades ou ameaças, além dessas 4 dimensões, né? Preciso mudar alguma coisa na minha estratégia ou não? Né? Tem que ter esse cuidado ou não? Por exemplo, as empresas
que já dominam ou sabem exatamente onde querem chegar, já estão providenciando as mudanças necessárias para a vida pós-paralisação ou pós-isolamento social. Tá? A gente já falou isso aqui, gente, eu vou repetir. A vida não será a mesma mais daqui a pouco, devido à mudança que esse processo provocou. Tá? Várias questões estão mudando, a gente às vezes, algumas são ainda sutis, mas a forma como a pessoa encara, e é interessante, eu estava vendo outro dia, e aí estou lendo direto, um relato lá da Associação Brasileira de Planos de Saúde, que tudo hoje tem associação, né, gente? Então tem uma empresa lá, o representante corporativo dos planos de saúde, ele levantou uma informação interessante que na hora que o bicho começou a pegar, e olha que a gente ainda não chegou na fase crítica, várias das pessoas que pagam plano de saúde, que precisaram utilizar agora o plano de saúde, não tiveram atendimento. A maioria dos hospitais mandaram essas pessoas para o Sistema Único de Saúde. Não só por uma política de Estado com atendimento ao coronavírus, mas por uma questão da pessoa não querer que o infectado esteja dentro do hospital, por exemplo, tá? Estou falando de uma forma transparente, tá, gente? Teve hospital que falou assim, olha, você não é bem-vindo aqui porque você é um foco infeccioso e eu não quero isolar uma área do hospital inteiro e comprometer os meus demais clientes aqui no caso, tá? Óbvio que na hora que começar a ter uma procura maior e mais pessoas infectadas, eles vão colocar isso por terra e vão criar lá um setor de especial. Claro que a maioria já começou a fazer isso. E aí, nesse artigo, o relato era exatamente esse. Foram 18% de usuários que precisaram utilizar o plano de saúde não tiveram atendimento satisfatório e estavam questionando para que serve, afinal de contas, então, um plano de saúde. Vocês acham que a relação desses clientes com a forma como ele vê o plano de saúde não vai mudar? Claro que vai. Antes ele tinha lá, eu tenho um conforto, um plano de saúde, eu pago para não pegar a fila, vou ter um atendimento preferencial, que na hora que você precisar efetivamente, em que está um risco de vida aí, o plano de saúde não funcionou adequadamente. E 18% é um indicador muito alto, tá, gente? Eu sei, 18% das pessoas que precisaram de plano de saúde nesse 1 mês e meio atrás não tiveram atendimento do plano de saúde. E isso é muito sério. Então, a forma como as pessoas veem plano de saúde, veem o SUS, veem informação e tudo mais, vai mudar. Aí eu estou falando isso porque eu passei um trabalho para vocês recentemente sobre a forma como se vai mudar a forma como a gente vê informação com a questão da pandemia. Vocês lembram desse trabalhinho? E aí, o que eu queria de vocês em relação a isso? Deixa eu só abrir um material aqui, só para vocês saberem. O que mudou, por exemplo, em relação a nossa disciplina, os indicadores, ou seja, a forma como a gente trabalha a informação? Só pegar aqui, abrir a pasta aqui, gente. Estou abrindo aqui. E olha que interessante o que eu coloquei lá. Eu pedi para vocês apresentarem 3 contribuições que a pandemia nos ensinou em relação à forma como a gente busca informação e a forma como a gente vai consolidar conhecimento. Só para finalizar e fechar esse trabalho que eu passei, aproveitando o adendo aqui, tá, gente? O primeiro aprendizado que a gente vai ter aqui, e aí é o mais decisivo, que por incrível que pareça, estava tendo discussão sobre isso no momento, a gente tem acompanhado essas discussões aí no dia a dia. Primeiro, não dá mais para menosprezar a ciência. Então, a ciência ela se fortaleceu. Não dá para ter achismo, não dá para achar que as coisas não funcionam. A forma como o Brasil e o mundo valorizava a ciência mudou, e vocês podem ter certeza que mudou para valer. Hoje, o relato de um pesquisador que está trabalhando determinados indicadores com base científica, seja para a pandemia, seja para a busca de um remédio, seja para tecnologia, qualquer outra área e tudo mais, a ciência ela ocupou um lugar de destaque
porque é ela que é a única fonte crível da gente saber para onde a gente está indo. Vocês podem ter certeza, eu posso até não concordar, eu acho que é uma gripezinha, eu acho que esse isolamento não tem nada a ver, mas, ou tem gente que acha que tem tudo a ver, que tem que isolar. O que está norteando esse processo é exatamente a ciência. Até agora, em cima de todas as previsões, claro que a curva da pandemia, ela ia aumentar, era para estar maior, era para estar menor, não sei o quê, isso tem a ver com isolamento. Mas todas as diretrizes que a ciência apresentou em relação ao coronavírus, elas não se mostraram equivocadas. Eu posso ter errado, né? A ciência pode ter errado na previsão do impacto de mortos, ou do número de mortos. Claro que, como mais cedo teve alguns processos de isolamento, óbvio que essa curva foi afetada, mas tudo aquilo que a ciência disse até agora, olha, se você não se precaver, vai acontecer isso, vai cometer determinado isso, vai provocar isso, tal, ela tem se mostrado eficaz. Não precisa ir longe não, tá, gente? Eu não vou entrar também na discussão religiosa aqui, não. Estava lendo agora essa semana um pastor lá nos Estados Unidos, que ele falava que não tinha nada a ver, que a fé e a religião dele ia garantir a imunidade dos fiéis lá da igreja dele, e ele morreu em 5 dias. Ele achava que não ia ter nada, que dentro da igreja ele não ia ser cometido, porque estava protegido divinamente. De novo, não vou entrar em questões religiosas aqui, mas o fato que o vírus ele não escolhe crença, não escolhe gênero, nem raça, nem riqueza, nem nada. Esse pastor pegou o vírus e morreu somente em 5 dias. Gente, 5 dias é muito rápido. Então, primeiro, não dá para menosprezar a ciência, foi a primeira lição que a gente pode tirar aí. Várias pessoas colocaram ciência lá nos trabalhos, tá, gente? Ok? 2, a imprensa é uma ferramenta de poder para a população. Por mais que a gente possa ou não gostar da imprensa, tem hora que ela futrica demais, tem hora que ela perde tempo com um monte de bobeira demais, mas toda informação que está chegando para a gente nesse momento, que ela é vital, está vindo pela imprensa. Então a imprensa está apurando, investigando, colocando ali, avaliando, apurando. Então a gente está recebendo essas questões de informação. Tá? Outra informação que a gente aprendeu, as contribuições que a pandemia trouxe para a gente em relação, é que ninguém está a salvo em uma sociedade desigual. Então isso se mostra do ponto de vista da economia, que cada vez mais eu preciso ter a consciência de que uma doença como essa, ela é pior se eu tiver uma desigualdade social. Então, esse discurso que o pessoal fala, que é muito de assistência social, de direitos humanos, que tem que acabar com a pobreza, tem que reduzir a desigualdade, ele está se mostrando eficaz agora, porque quanto maior a desigualdade social, maiores os problemas que a gente vai ter provocado por essa pandemia, tá? E a última coisa que é interessante, que é a forma como a gente lida a informação, até num período que a gente estava muito de crítica em relação a isso, se dá através desse processo de que a solidariedade continua sendo uma dos pilares de salvação, né? O que tem de gente contribuindo, por exemplo, com máscara que está sendo feita de forma correta, o tanto de gente que aprendeu a lavar a mão, não que não soubesse antes, mas a forma correta de se lavar a mão, questão de distribuição de itens de saúde, aonde que está tendo, onde que não está tendo, tudo isso acaba sendo um processo que essa pandemia trouxe de aprendizado em relação a isso. Claro que teve vários, é aquilo que eu falei, tá, gente? Não tem questões certas e erradas, não. Tem a reflexão, e vários de vocês fizeram a reflexão acerca desse aprendizado, tá? Eu estou só falando isso só para poder fechar aí, deu a abertura aqui para esse processo do processo de aprendizado aí. O Dione está tentando entrar, pessoal, estou tentando admitir, mas não está conseguindo, por algum motivo aqui qualquer, tá? Bom, voltemos lá. Então, esse diagrama ajuda sobremaneira aí para isso, tá, gente? Dando prosseguimento, então, tudo isso que eu falei até agora, seja análise SWOT, os 4 sisteminhas empresariais que a gente viu, o BSC aqui também, tudo isso acaba desembocando no que eu vou chamar de BI,
que é a inteligência de negócio, em que todas as minhas informações, os meus sistemas empresariais têm que desembocar nesse processo do BI. E o que é o BI? É essa ferramenta que vai possibilitar ao gestor essa visão sistêmica quanto aos seus negócios, os seus diferenciais, as suas fraquezas, suas potencialidades, a forma como eu vou disponibilizar e buscar informações dos meus clientes, fornecedores, das empresas parceiras, daquilo que eu estou querendo buscar, tudo isso voltado para tomar decisão. Então, tudo isso vai desaguar de uma forma estratégica no o que a gente vai chamar de BI. Então, isso contribui de forma direta para a área de controladoria, os processos que eu tenho que controlar, verificar, acompanhar para poder permitir isso. Na análise e comunicação de todas as informações, não só aos gestores, mas aos cargos gerenciais, aos funcionários estratégicos e operacionais, tudo mais, e o monitoramento da empresa como um todo, né? Como é que a minha empresa está indo, as metas diárias, as produções, os cuidados que eu estou tendo com os produtos, a qualidade da execução disso tudo. Então, tudo isso se torna informações estratégicas que eu vou aglutinar no chamado BI. Claro que, gente, o BI ele é um processo, ele não é nem um sisteminha, eu não considero ele um sistema, mas ele é um processo que eu utilizo os meus vários sistemas, pego as informações principais desses sistemas e vou colocar tudo isso numa plataforma única. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Eu tenho lá, por exemplo, clientes em que eu quero as mulheres acima de 60 anos, porque eu vou ter uma linha de produto específica para elas. Então, eu vou lá no meu sistema de clientes e vou trabalhar, eu vou buscar as informações. Eu quero saber quais são as mulheres acima de 60 anos, quanto que compram por mês, as últimas vezes que compraram, os principais produtos, tais. Peguei essas informações da minha plataforma de cliente. Aí, como eu quero trabalhar um produto diferenciado e melhorar, eu vou na minha plataforma lá do SCM para buscar quais são os meus fornecedores que podem melhorar um tipo de produto específico para eu desenvolver um novo produto ou um tipo de insumo específico para melhorar o meu produto final, por exemplo. Eu posso ir lá no meu BSC e identificar qual é a minha estratégia de crescimento que pode levar em conta um produto diferenciado voltado para um segmento que são mulheres acima de 60 anos. Eu posso ir lá nos meus parceiros e saber quais são as empresas parceiras que podem testar e validar se determinados produtos meus foram aprovados ou não num projeto, ou num teste cego, ou num teste de in loco voltado para isso. Então, olha como que eu vou trabalhando tudo isso de uma forma geral. Todas essas informações eu vou alimentando numa plataforma que eu crio, o que a gente chama lá do Data Warehouse, né, que é a minha plataforma de dados analisados e analíticos, para eu tomar essas decisões. Então, o BI vai ser a síntese disso tudo, tá? Então, ele extrai e integra esses dados dessas fontes múltiplas, tá? Faz uma análise desses dados. Eu estou pegando, gente, informações de vários setores, de várias plataformas, e estou contextualizando em cima de uma orientação específica, trabalho com vários cenários, várias simulações, para tomar uma decisão mais assertiva, busco uma relação de causa e efeito entre aquilo que eu estou tentando implementar e aquilo que não vai dar certo ou que tem potencialidade, né, de dar certo. Então, qual que vai ser o efeito ou a causa dessa iniciativa aqui minha? E eu transformo os dados e registros que eu obtive nessas várias plataformas, nesses vários sisteminhas, em informações úteis para essa tomada de decisão, para essa gestão empresarial, para as questões estratégicas. Então, eu consigo aplicar o BI em toda e qualquer organização. Para isso, eu só tenho que ter lá bases de dados, indicadores mínimos ou informações mínimas sobre qualquer processo, tá, gente? Para eu tomar decisões de forma mais ágil e eficiente. Então, o BI é uma compilação
de todos os meus sistemas numa plataforma única. Hoje, eu até já falei isso em várias aulas, o mercado contrata mais hoje esses cientistas de dados, ou BI, ou analistas de dados, são essas pessoas que conseguem fazer essas leituras utilizando as várias ferramentas que tem na sua empresa, em tendências do mercado, em situações que estão acontecendo no mundo, e consegue compilar isso de uma forma bem clara e estrategicamente apresentar isso internamente. Por isso que eu sempre volto, também estou falando com vocês aí, gente, utilizem essas disciplinas e essas ideias, e essas dicas que a gente está discutindo aqui, para vocês pensarem o papel que vocês ocupam na empresa e como que vocês podem potencializar o local onde vocês estão. Mas eu tenho uma decisão, eu não tenho decisão, eu sou um chão de fábrica lá na empresa. Não tem problema. Mas você sabendo e dominando o setor que você trabalha, as atividades que você domina, as possibilidades que você tem em relação à empresa, ao mercado e tudo mais, nada impede de você apresentar tendências, soluções, possibilidades, novos equipamentos, novos softwares, novas produções ou novos produtos que podem alavancar o seu negócio. Então, você tem dever de fazer isso, tá, gente? E precisando, aciona a gente para isso, tá? Alguns alunos têm me mandado e-mail, eu estou com algumas ideias aqui, amanhã eu já começo a ver os e-mails de vocês para dar um retorno em cima dos trabalhos que vocês mandaram, e aí eu vou direcionar alguns de vocês que já colocaram lá, tá, pessoal? Ok? Rodrigo, pintou uma ideia que eu estou querendo sugerir lá na empresa. Pode trocar ideia comigo à vontade, eu me desdobro aqui em tempo para poder ajudar vocês naquilo que vocês pretenderem, tá? Então, quais são as vantagens então, do BI aí, tá, gente? Do Business Intelligence, da inteligência dos negócios aí. Ela possibilita o acesso de uma informação de qualidade, então eu não tenho mais um dado ou um conhecimento ou uma simples informação. Eu tenho uma informação que foi refinada, é o que a gente chama de dado analítico, o dado que foi analisado, refinado, e eu incorporei qualidade nessa informação. Permite eu saber de fraudes, de erros, situações que não estão de acordo com aquilo que eu estava esperando. Permite análise quanto ao impacto das decisões que, mediante o cenário e o contexto que foi apresentado, se elas forem tomadas, quais vão ser os impactos dessas decisões. Melhora consideravelmente o desempenho da empresa, possibilita a empresa conhecer os riscos que ela pode estar correndo nesse momento, ou os desvios que as ações ela podem provocar no seu negócio ou não. Pode ser risco, gente, não necessariamente risco ou dizer algo negativo, tá? Vocês devem ter visto em gestão de projetos que tem os riscos positivos ou tem desvio para melhor. Eu estava indo numa curva decrescente e desviei para uma rota de sucesso. Então, o principal é a empresa saber todo o ambiente, tudo que está acontecendo. E permite ao gestor conhecer não só a realidade interna que ela tem da sua empresa, quais são as pessoas, o time dela, se os gerentes estão compromissados, se os fornecedores estão de acordo ou não, mas também como que é a visão da minha empresa perante o mercado, perante o cliente, perante o meu fornecedor e tudo mais, o meu distribuidor, o meu cliente final. Então, tudo isso vai ser impactado e o BI permite esse refino dessas informações. Então, tá aí, o BI não pode ser compreendido como sistema, mas como um ambiente, né? É um local em que você vai centralizar várias informações que tem a necessidade de ser adaptado, transformado às realidades do mercado, às tendências que esse mercado apresenta, as tendências que a própria organização, os clientes internos, os stakeholders podem apresentar e tudo mais. Então, é um ambiente que eu estou ali bebendo na fonte, em cima de informações analisadas, né, fiéis a um mercado, a uma foto do mercado, em que me permite pisar ali com segurança, tá? E para isso, cada organização tem que definir quais os indicadores que lhes são válidos e deve trabalhar a fim de potencializar, maximizar esses lucros, otimizar seus processos,
melhorar as tomadas de decisão em cima de informações fiéis, sérias e bem analisadas, bem buscadas, bem trabalhadas, tudo isso alinhado a essas estratégias que a organização faz no seu planejamento. E aí, pessoal, finalizando aqui no último slide, o BI e o BSC, eles possibilitam, então, essa empresa, né, ou qualquer empresa, essa gestão da informação e todas as perspectivas que eu vou ter, que eu vou analisar, viabilizando a adoção de uma melhor estratégia, de uma melhor ação, buscando um melhor posicionamento, um diferencial competitivo, tá? E aí tem uma perguntinha para reflexão. O BI e o BSC pode ser aplicado em qualquer empresa, independente de seu porte e ramo de atuação? Claro, com certeza. O que vai mudar, gente, é que eu vou ter mais bancos de dados, menos bancos de dados, mais dimensões para analisar ou não, de acordo com o tamanho da empresa, né? Se eu tenho lá uma empresa que só tem um cadastro de clientes, eu já tenho uma ótima ferramenta para começar a saber quem são os meus clientes, junto com as informações do mercado, que eu posso buscar no Sebrae, no IBGE, no Anuário Estatístico do sindicato, do setor, ou no segmento das empresas do setor. Tudo isso eu consigo pegar várias informações, compilar, trabalhar e saber aonde que eu estou pisando e o que eu posso fazer. Então, pode sim e deve ser aplicado em qualquer organização, em qualquer empresa, seja microempreendedor individual, qualquer que seja o processo em que eu utilize esses indicadores, informações para melhorar as minhas decisões, né? Tornando-as mais ágeis, mais eficientes, com menos chances de erros, tá? Então, o objetivo dessa unidade 2 foi dizer da importância dos sistemas empresariais e como que eles são decisivos para reforçar a importância da informação na minha empresa e como que eu trabalhando essa informação eu consigo atingir os meus ideais aí. Ok, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma consideração? Alguma dúvida em relação à questão da provinha? Não, por mim, tá ok. Beleza aí, Renato? Tranquilo? Tranquilo. Legal. Professor, uma Rodrigo. dúvida. Oi, Gisele, pode perguntar. Ou é a Raíssa que está perguntando? Quem que tá? Deixa eu ver para vocês dois. Pode falar, Gisele. Oi, Gisele, pode perguntar. Eu vou fazer a prova porque eu não consegui entrar no início da reunião. Como é que ela vai ser feita? O que? A prova? Isso, a prova. Eu até expliquei, eu vou repetir até para quem entrou depois. Excelente pergunta, tá? Foi dada autonomia para cada professor trabalhar a forma como vai aplicar a prova, tá, gente? Então, e aí lembrando, vai ter professor que vai dar a prova de cálculo e tudo, que você vai entrar e vai ter um tempo, tipo X minutos para executar cada questão. Tem gente que vai mandar um trabalho, tem gente que vai mandar... Tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar algumas perguntas abertas, baseadas no livro, nos slides, em que vocês vão trabalhar, né, e refletir sobre a proposta que está ali e depois alimentar essa resposta num sisteminha que vai ser o Google Forms, que você vai entrar lá, cadastrar seu nome, a sua turma, o período que você está, e aí vai ter lá, pergunta 1, vai estar lá de novo a pergunta 1, e você coloca a resposta lá. Vocês vão ter uma semana para elaborar essas respostas. Gente, eu falo uma semana, assim, quem quiser fazer em 2 dias, pode fazer em 2 dias. Né? Mas vocês vão ter o prazo máximo de entrega para essa nossa disciplina, vai ser dia 28. Então, ou seja, se tudo der certo, gente, eu quinta-feira ou sexta, eu estou mandando essas perguntas para vocês. Então, vocês vão, sexta-feira agora, tá? Vocês vão ter esse final de semana, mais uma semana inteira e outro final de semana para elaborar as respostas e alimentar lá esse sisteminha, que eu vou mandar para vocês o link direitinho. E vocês já devem ter participado de pesquisa, que o pessoal manda lá o Google Forms, que é uma plataforma do Google, que você tem lá. Você recebe um link, você clica nele e aparece, abre lá um processo de pergunta lá, assim, de entrevista, tá, gente? Vai ser esse sisteminha. E lá eu consigo documentar quem é que entrou, como que entrou e a resposta que colocou.
Ok? E aí, ô GC, vocês podem e devem, ao longo, vocês podem e devem, ao longo da semana, vocês podem trocar ideia com vocês, não tem problema nenhum. Gente, a pergunta 1 lá do Rodrigo, alguém fez, como é que é? Vocês podem discutir, usem e abusem à vontade disso. A grande questão eu não vou aceitar respostas iguais, porque na hora de colocar lá e alimentar as respostas, é você com suas palavras que tem que responder. Tiver respostas iguais, é 0 para todas as respostas iguais. É a única condição que eu coloco aqui, tá, gente? Não por uma questão de prejudicar quem não é ou tal, não é isso. É que eu estou dando uma chance, estou dando a pergunta, estou dando uma semana a mais para vocês trocarem ideia, pesquisarem tudo mais, tá? Então é inadmissível ter cola num processo como esse, tá? E eu vou apurar exatamente isso, a capacidade de vocês refletirem sobre uma proposta que está ali colocada. Eu espero que as perguntas estejam a contento. Duas eu já desenvolvi, por exemplo, que eu achei assim interessante, que ela trabalha esse arcabouço teórico que eu estou querendo construir com vocês aqui. Ok? Rodrigo. Oi. Quem é? Todas as provas vão ser assim? Como é que é? Oi, Caio. Todas as suas provas vão ser assim? Todas vão. Eu estou achando que vai ser uma forma melhor de se trabalhar. Agora, eu aceito sugestões, vocês podem sugerir, gente, né? Se for uma sugestão boa, não tem problema nenhum. Mas a minha ideia é que eu passe para vocês as perguntas, é quase que um roteiro de estudo das principais ideias da disciplina vista até aqui, para vocês amadurecerem ela e colocarem ela, né? E, de certa forma, incorporar o conteúdo ali através das perguntas. Eu acho que é uma forma um pouco mais feliz da gente avaliar nesse momento, tá? Alguém está querendo perguntar, gente? Eu estou tentando... Estou ouvindo um barulho. Ok? É isso aí, Caio? Que era dúvida ou não? Olá, pessoal. Todo mundo Isso mesmo, era essa minha dúvida. Gente, eu vou passar a proposta, vocês podem sugerir, não tem problema nenhum. Só que eu acho que dessa forma aqui, ela fica uma forma mais honesta. Eu não vou ficar fazendo pegadinha de pergunta fechada, múltipla escolha. Eu acho que com tudo que a gente está passando, eu vou ficar muito feliz se vocês trabalharem os conteúdos, e é isso que eu estou buscando nessa proposta aí. Então, eu acho que vai ser legal, tá? Acho que vai ser bem legal, tá? Professor. Oi, Raiz. Você tinha citado um pouco antes de continuar a aula que essa prova você tem que passar durante o dia, correto? Não, eu vou passar a qualquer momento, mas ela não pode... Porque que acontece? Se fosse uma prova presencial, vocês chegariam na faculdade no dia 28, às 19 horas, começaria a prova. Então, eu não posso aplicar a prova no horário da noite, porque nem todo mundo tem acesso ao computador. Então, eu vou aplicar tanto que a gente vai entregar uma semana antes para as pessoas poderem buscar. Às vezes a pessoa que não tem acesso ao computador vai no final de semana em algum lugar ou no trabalho na hora do almoço, ela consegue ali elaborar e tudo mais, tá? Ok? Para facilitar isso, então, eu vou passar. Vou falar. Oi. A minha dúvida era só o seguinte, por exemplo, então nós teríamos que entregar até o dia 28, mas teria um horário específico ou não? Podemos negociar. Se tiver num nível de dificuldade que vocês precisarem de utilizar à noite do dia 28, não vejo problema. Nesse ponto, sou muito flexível, tá, gente? Eu não vou... Rodrigo, foi uma semana difícil, não sei o que tal. Podemos te entregar às 10 horas da noite? Então, eu só não trabalharia as questões da prova, faria uma discussão sobre isso no dia 28. Porque se todo mundo entregar até 6 horas da tarde, a gente pode até discutir sobre a prova no dia 28 mesmo, tá? Mas aí a gente vai medindo isso de acordo com o WhatsApp lá, a gente vai negociando isso aí, tá, gente? Beleza. Mas a princípio, assim, a única coisa que vocês têm que saber é até o dia 28, então até as 11h55, 23h55 do dia 28,
vocês têm que entregar essa prova, porque eu tenho um prazo que eu tenho que corrigir no outro dia para já lançar as notas de vocês. Só para informação, isso é regra todos os professores têm que postar as notas até o dia 3 de maio. Tá? Então, vocês já vão ter todas as notas lançadas até o dia 3 de maio. Ok, pessoal? Tranquilo? E aí, eu mandando com antecedência, gente, vamos supor que tem gente que só tem um computador no trabalho na hora do almoço. Você não precisa responder de pronto. Eu já vou até mandar as perguntas no AVA, posso mandar no WhatsApp, vocês já vão saber quais são as perguntas, e aí vocês já podem ir fazendo, vai fazendo no Word, já deixa salvo lá, e na hora que você for colocar, abrir o programinha que vai ter lá, você copia do Word e cola lá na plataforma. Aí pode facilitar, não precisa não ficar empatando, por exemplo, horário de almoço, ficar ali com o computador. Por isso que eu falo que eu não vou pôr temporizador, para o pessoal ter um tempo para fazer, porque eu acho que isso é um pouco injusto nesse momento que a gente está agora, tá? Fiquem à vontade para criticar, tá, gente? Mas eu acho que é a forma mais correta nesse momento que a gente está, ok? E mais bacana, eu acho que assim, porque a gente vai conseguir trabalhar conteúdo, isso que eu acho que é o principal. Legal? Ok, pessoal? Pessoal, eu ia passar um trabalhinho, mas eu não vou passar, porque hoje teve esses atrasos e tudo mais. Conforme for, semana que vem, deixa eu ver, a gente teria que começar a unidade 3. Eu acho que eu não vou começar a unidade 3. Vamos fazer o seguinte. Semana que vem, ainda... Que dia que vai ser? Peraí. Semana que vem vai ser dia 21. É o prazo que, teoricamente, estará começando a semana para vocês desenvolverem as atividades. Se vocês toparem, eu posso passar um trabalho para vocês. A gente faz durante o momento, a gente faz durante 20, 30 minutos, e depois eu posso fazer uma revisão rápida dos principais pontos da disciplina que pode ajudar vocês aí no processo da execução da prova, tá? Se vocês quiserem. Tá legal? Ou, se vocês quiserem, a gente começa a matéria nova na próxima aula. Alguém? Vocês estão pensando aí? Por mim, tudo bem. Tudo bem o quê, Renato? Começar a matéria nova ou fazer uma revisão? Eu acho que a revisão também é bem-vinda também, né? Na semana que vem. Eu sou a favor da revisão. Seria legal. Tá, fica à vontade, gente. Ó, aí a gente vai participando também isso no WhatsApp, tá legal? Tá ok. Então tá, Ok. mas então, pessoal, uma excelente noite. Por favor, se cuidem, não se contaminem, não se contaminar, não passa para os demais. O Deus vai estar aí, né? Você se cuida aí também, viu? Tá? Nós estamos na área de risco, nós dois. Então, você também se cuide aí, por favor, viu? Tá? Todos vocês, tá, gente? E aí, em breve, se tudo der professor, certo... muito obrigado pela informação. Beleza, meu cara. E aí, em Pode breve, ficar. nós estamos passando disso aí, tá, gente? Ok? Estou de férias coletiva e mais 10 dias. Minhas férias venceria agora dia 18, Ok. e agora acrescentaram mais 10 dias para eu ficar em casa. Isso aí, necessário, tá? Ok? Ok. É isso Ok. aí, gente. Quero todo mundo, se a gente voltar dia 4 de maio, está previsto, não sei se vai depender do quadro pandêmico, mas eu espero que seja todo mundo bem lá dia 4, quando a gente voltar. Tá legal, pessoal? No mais, uma excelente semana para vocês. Eu já vou tentar finalizar as questões dessa disciplina aqui até quinta ou sexta-feira. Aí eu estou mandando para vocês com antecedência, vocês terem um tempo maior aí para poderem elaborando as respostas. Bacana? E na próxima aula a gente faz isso. Eu passo uma atividade para vocês e mais uma revisãozinha rápida dos pontos principais aí. Legal? Uma boa noite a todos. Ô, Dion, eu vi que você estava tentando entrar. Oi, Dion, beleza. Eu consegui, tem pouco tempo que eu consegui entrar na sala, porque estava tendo problema aqui. E essas informações que o senhor está passando, vai estar tudo aí no WhatsApp? Vai me mandar, não? Vai. Agora, Dion, eu vi que eu estava tentando te adicionar e não estava conseguindo, não sei por quê, tá? De qualquer forma, as questões eu vou passar no WhatsApp
e todas as informações ficam lá no AVA também, tá? Além dessas aulas gravadas. Fique à vontade depois para você olhar lá. Bacana? Tá bacana. Abraço, então, John. Um abraço aí, tá? Pessoal, então, no mais, uma excelente noite para vocês. Tudo de bom aí, viu? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite para todo Boa mundo. noite a todos aí. Até amanhã. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Oi. Quem? Oi? É o Raíssa? Oi. Alô? Oi. Oi. Oi.